Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Mas antes vamos ler o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 15 e versículo 16, diz a palavra de Deus. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Cresçamos em tudo e, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos então de 2 em 2, menino com menino, menina com menina, vamos nos fazer as duplas, né? Aí você vai fazer os seus pedidos de oração para a pessoa que está com você, e ela vai fazer o pedido de oração para você, e aí a gente ora uns pelos outros, tá bom? Muito bem, o que nós fizemos aqui faz parte daquele momento de oração do grupo pequeno, do grupo familiar, né? Eu estou gostando dessa prática da gente compartilhar e orar uns com os outros, né? Não sei vocês estão gostando também? Foi bom compartilhar com o irmão, conversar um pouco, né? E colocar os pedidos de oração, né? Conversando com o Roberto, com o irmão Divino, foi muito bom. E a gente tem que aprender a ter mais costume, né? De fazer isso. De perguntar, né, como vai e quais seus pedidos de oração. Então, lembra dos 4 E's? Os 4 E's do grupo familiar, do funcionamento do grupo familiar, da reunião. Cita os 4 E's, Renato, para nós. Encontrou, abraçou, compartilhou ali um pouquinho, né? Exaltação é o momento do louvor. Depois, edificação é o quê? Aprendizado da palavra, compartilhar a palavra. Não é uma pregação, mas o líder vai facilitar para que outros compartilhem, né? O texto, o que aprendeu, o que lembra. E o 4 E, evangelização. Então, tudo com E. Encontro, exaltação, edificação e evangelização. E na evangelização, nós estamos concentrando aqui em duas coisas, né? Primeiro, fazer uma lista das pessoas que você deseja a conversão delas, amém? Já fez a lista? Cita alguém aí da sua lista de oração, se você puder, da família, dos amigos, né? Elise e Eli. Muito bem, que bom. Glória a Deus. O fato de estar na igreja não significa que já é convertido, né? Todo mundo tem que passar pela conversão. Quem vem de fora, quem já está dentro, crescendo, graças a Deus. Então, nessa lista aí, você pode pôr de 10 a 1000. E orar até pela conversão, até de pessoas que já são membros da igreja, mas precisam de conversão também, né? Pelos seus frutos os conhecereis, né? Eu fico assim na dúvida, uma pessoa que não lê a Bíblia, que não vem nos cultos, que some, desaparece. Fico pensando, será que essa pessoa teve um encontro realmente com Jesus, né? Como Senhor e Salvador? Não estou dizendo de faltar um culto ou outro, né? Mas quando some da igreja, eu penso, meu Deus, o que tá... E não é falta de conversar, né? Às vezes você vai, conversa com a pessoa,
e tem aquela dureza, né, de coração, né? Então, que Deus venha quebrantar, converter o coração. E aí, tem algum colega, vizinho, que você colocou nessa lista? Se não colocou, põe. Amém. Graças, tá vendo que coisa boa? Aí, ó, tem gente orando pela sua família, Roberto. Então, isso é fundamental, né? Porque nós não convertemos o coração de ninguém, certo, irmãos? Quem converte é Deus. Agora, nós podemos orar? Sim. Não só podemos, como devemos, né? Orar pelas pessoas. Deus, converta o coração. Porque não é simplesmente ser um religioso, frequentar uma igreja. Conversão é ter um encontro realmente verdadeiro com Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aí a vida é transformada, o coração transformado, né? E a outra coisa dentro da evangelização que precisamos fazer, qual é? Qual é o nosso desafio de todo domingo? Trazer pessoas para a igreja. Deus já tem as pessoas, as crianças, só falta a gente conseguir trazê-las, né? Orou sobre isso? Os meus não deu certo de vir hoje e estou na expectativa. Quem sabe aparece aí à noite. Entrei em contato com pelo menos umas 3 ou 4 famílias, e me dispondo a ir em casa, por trazer, né? Então, a gente vai semeando, né? Tem hora que a gente consegue, tem hora que não, mas é a evangelização. Faz parte, né? A gente se dispor, né? Manda uma mensagem. Então, Alex e Gisele está de parabéns. Hoje até veio como é que chama? O novato? Theo. Hoje veio o Theo. Benção. Quantos anos tem o Theo? 4 anos. Olha aí que maravilha, né? Então, que Deus nos abençoe nessa missão de trazer as crianças à escola bíblica dominical. Tinha um irmão que fazia muito isso, né? Já partiu para a glória, mas ele enchia o carro e levava crianças e levava a turma para a igreja, né? Irmão Hélio, meu irmão Hélio, não é isso o nome dele? Vocês lembram dele? Quantas pessoas ele levava para a igreja? Quanto dava para levar? E era todo domingo, não era? Olha aí, deixou o exemplo, hein? Encheu o carro, né? Aí, ó, tá vendo? Valeu a pena? Demais da conta, né? Ó, Dinamir também? Eita, maravilha! Então, eu tenho que continuar essa missão, uai. Não pode parar não, hoje o Dinamir trouxe, né, Dinamir? Dinamir trouxe, continua, viu? Foi a família toda, olha aí. Aí foi trazendo, foi buscando, punha no carro. De a pé? Ah, rapaz. Ele conheceu aqui, pastor, através da família da Mil. É mesmo? Olha, tá vendo? Meu amigo tinha que estar aqui para escutar isso, hein? Mamilca e o Wilson, tá vendo? Olha que importância, né? É a corrente, né? Não pode quebrar essa corrente, tem que dar sequência. Do Wilson, Mamilca, o Hélio, né? Cleusa, Divino, Renato, a Heleninha, o Roberto, Dinamir. Olha aí, agora é a nossa vez, né? De continuar, né? Luciana. Então, coloque em oração. Deus já sabe a criança que você tem para trazer.
Coloque em oração. Deus, qual é a criança que o Senhor quer que eu trago, né, a escola bíblica dominical, que eu vou lá buscar e trazer, e vai orando ao Senhor, né? Teve aliás, às vezes você pode ajudar até crianças cujos pais já são da igreja. Teve uma vez que eu dei um choque no pai, né? Falou, eu vou passar lá na sua casa para trazer vocês para a escola dominical. Não, pastor, pode deixar, eu vou. Aí ele veio. Acho que vou ter que fazer isso de novo, porque desapareceu da escola dominical. Tem que fazer isso de novo. Bom, bem lembrado, né? E tem criança. Então a gente tem que plantar e regar, né? Nós tem as plantinhas, e quem planta, colhe, né? Plantar coisas boas, né? Você falando da Tarde da Alegria aí, eu estou vendo o Alex se emocionar aqui, porque a Tarde da Alegria a gente faz todo aquele esforço para trazer a criançada para a igreja, né? Oremos, né? Porque a gente continue, né, esse trabalho. Teve o trabalho aqui e que gera fruto, né? Que gerou fruto aí, a gente fica muito feliz com isso, né? Pela sua vida e pelo João Paulo. E teve o trabalho também com Semana do Brincar, né? Pela iniciativa da Maristela com outros irmãos e irmãs. Eu vou ter que perguntar para a Maristela e a Ângela por que não veio de novo na escola dominical. Né? E veio pessoas, né? E pessoas carentes até, e agora o que a gente tem que fazer? Entrar em contato novamente, porque esse trabalho, nós não podemos ser apenas a igreja do evento, porque nós como igreja evangélica, fazer evento, e é importante, e é bom, e preciso e necessário, mas não pode ficar só no evento, tem que ter o depois, né? Precisamos ser o povo da ação contínua, né? Precisamos ser um povo de ação contínua e não só de evento. A gente faz o evento e fala, oh, que bom, legal, foi bom, foi gostoso, mas pronto, acabou. Não, continua. Aí a gente pega o WhatsApp, pega o contato, faz visita, manda mensagem, vai atrás, sabe? Tem algumas pessoas que vêm na Semana do Brincar, né? E estão aí, né? Precisando desse contato, alguns já entramos em contato para, inclusive, tem uma mulher que veio com 3 crianças e veio praticamente todos os dias, né? E agora é um desafio a gente trazer para a Escola Bíblica Dominical. Amém? Então, você foi abençoado, não foi? O que você vai fazer agora? Você vai fazer o que Deus falou para Abraão fazer lá em Gênesis 12. Vamos lá em Gênesis 12? Abra a sua Bíblia lá em Gênesis 12. Eu conversei com ele ali na porta da igreja. Aham. Ele falou, parece que à noite ele vem, vai trazer a senhora de novo e já fica para o culto já. Que Deus abençoe, né? Amém, obrigado. Êxodo 12, 3. O Êxodo, não, perdão, é Gênesis, eu falei Êxodo, Gênesis. Gênesis 2, 12, 13. Na verdade, o verso 2. Vamos ler o 1 e o 2, né? Quando Deus chama Abraão. Gênesis 12, versículo 1 e 2. Todo mundo achou? Gênesis 12, versículo 1 e 2, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, aliás, Abrão, né? Não tinha mudado o nome ainda. Sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. A ti farei uma grande nação
De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Vamos falar juntos agora essa parte final aí, essa frase final? Se tu uma bênção. Amém? Abraão foi abençoado? Mas ele foi abençoado com qual propósito também? Para abençoar outros, né? Ah, não, a bênção é só para mim. Não, a bênção não é só para mim, não, né? A bênção é para a gente esparramar a bênção, né? E ele recebeu aí uma ordem de Deus, um chamado. Qual o chamado que ele recebeu de Deus? No versículo 1. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para onde? Para a terra que te mostrarei, né? Então, na evangelização, o que a gente precisa fazer? A gente aprende aqui alguns princípios, né? Não dá para você evangelizar parado, você tem que sair, vai, né? Para evangelizar, não dá para me ficar acomodado, eu preciso sair da minha zona de conforto. É igual quando eu falo com relação a pescaria, né? Jesus falou para Pedro, falou: Pedro, agora você vai ser pescador de homens, né? E todo pescador sabe que pescar é bom, às vezes divertido, às vezes é frustrante, às vezes que você não tem vezes que não pega nada, mas nem por isso você desiste, né? E você não vai pescar lá do sofá na sua casa, você não vai pegar peixe, vai? Não vai. Para pegar o peixe, você tem que fazer o quê? Você tem que preparar a traia. Sabe o que é a traia, né? O que é a traia, irmão divino? A vara, o anzol, a ração para o peixe, arrancar a minhoca, né? Então, pegar em minhoca é muito... Tem gente que não gosta. Tem isso também, tem gente que não gosta de pegar. Né? É meio... Aí, tem pescador só de massinha, que não gosta de pegar em minhoca. Olha, variedade de coisa, hein? Tá vendo? Tudo para fazer o quê? Para que tudo isso? Pra você levar para o peixe. Se você vai pegar, não sei, mas você prepara para... Tá, né? Procurar o objetivo, pegar o peixe, né? E aí preparou a traia. Agora estou preparado, já tem muita ferramenta já. Você está aqui preparando a sua traia aqui, ó. Tem muita ferramenta aqui. Mas aí eu vou pescar aqui com a minha traia, aqui no sofá aqui de casa. Não pega, né? Não pega. Vai ter que fazer o quê então? Aí você vai ter que pôr a traia matulinha nas costas. Às vezes vai de carro, às vezes vai de bicicleta, às vezes vai a pé. E ó, sai, vai atrás, até chegar lá. Olha, o que é isso, Roberto? O Roberto tem que dar aula para nós. 3 quilos de lobó. Que dia abençoado, hein? Tá vendo? A pesca maravilhosa. Então, aí você vai, você tem o deslocamento, aí você chega lá na beira do rio, do lago, aí você não acha, não tem nenhuma sombra aqui para mim ficar, eu vou embora. É isso que o pescador faz? Faz sombra, fica lá ou fica no sol, mas ele fica lá. E até joga lá e testa. E ele joga o anzol na água só uma vez,
Ah, não peguei, vou embora. Não, 1, 2, 3, não veio, tá sem, foi embora a minhoca, foi de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Ah, mas o senhor já contou quantas vezes o senhor jogou o anzol na água? Perde as contas, né? Eu acho que umas 1000 vezes, umas 1000 vezes o senhor já jogou o anzol na água. Foi mais. Mais de 1000 vezes. Olha aí, gente, que é isso? Tudo para pegar o peixe. Então nós estamos aqui arrumando a traia. Se eu não sair, eu vou pegar as almas? Não vai, tem que ir até as almas. Qual que é a isca para pegar as almas? Às vezes você tem que fazer uma ceva também, né? Antes de apresentar o evangelho, você leva um pãozinho de queijo, você faz um agrado, né? Né, um mimo, né? Você conversa com a pessoa. Às vezes a pessoa só está precisando de uma visita, de uma conversa. E é tão bom, principalmente para quem os velhinhos que vivem só, né? E eles gostam, né, de que alguém vá lá, visita, conversa, né? E aí você faz amizade para apresentar a mensagem da salvação. Amém? E aí? Como é que está de traia aí? Já tem uma boa preparação para compartilhar? Sabe, nós temos que pescar o nosso vizinho aqui, viu, irmão Divino? Aquele que gosta de pescar com o senhor. Já falou, né? Já convidou ele para a igreja? Já convidou ele para vir para já? Muito bem, isso aí, tá vendo? É outro tipo de peixe que a gente tem que pegar. Um dia desse, e sabe que, olha gente, uma coisa que eu descobri, se vocês gostaram de ganhar aquelas abóbora? Lembra das abóbora que a gente ganhou? Né? Aquilo é bom para cevar, você acredita? Uai. Eu levei, não, o peixe da água não, o peixe aqui gente, eu levei lá para o nosso vizinho, eles amou, gostou demais, a vizinhança minha aqui, né, eu levei as abóboras, eles acharam bom demais, nossa, bastante, eita, mas foi bom. Então, abriu as portas, né, abriu as portas. A Jana gosta também de fazer caldo, né, volta e meia, alguém aqui já deve ter tomado o caldo da Janda ou de outros que ela leva também, os vizinhos, tá doente, né? Um frizinho desse, hein? Olha. Aí tem gente que até pede de novo, porque gostou tanto, quer mais. Né? E a gente aproveita, evangelho, oração, né? E assim, não perder a oportunidade. Sim. Ele falou para mim, cuidado que pastor é bom assim, passa que cumprimenta a gente, a alegria, graças a Deus a gente está fazendo uma serva boa aí. Deus abençoe que, né? A gente não sabe quem vai converter, Deus é quem sabe, né? Às vezes é perto, às vezes é longe, às vezes a gente tem que fazer a nossa parte, né? Mas eu tenho um grupo no WhatsApp chamado Abençoados por Deus, né? Já coloquei uma turma boa da cidade nesse grupo e compartilhando as mensagens. Toda semana tem as mensagens para, inclusive, a esposa do nosso vizinho está lá, né? Os nossos outros vizinhos nossos, né? Então, você viu como que é a vida de pescador, né? A vida de pescador não é só ali, já vai fácil, já pega peixe facinho, não, tem todo uma preparação e insistência e perseverança.
É por isso que a gente tem que orar, né? Fazer essa lista de oração e Deus vai nos usar. Então, Deus já tem as crianças que você vai trazer, a pessoa que você vai trazer para a igreja. Deus já tem. Deus, coloca no meu coração, onde que eu vou, eu tenho que trazer, eu tenho que levar. Já pensou que cada um de nós aqui conseguimos trazer uma criança? Nós estamos aqui em 14 pessoas, né? Se cada um consegue trazer uma criança, já vai encher a sala de crianças, 14 crianças. Só o Alex já trouxe 2, né? E a Dinamir também trouxe. Oremos então ao Senhor por isso. Outra parte importante, irmãos, não funciona, porque o grupo familiar não é só aquele momento ali da reunião, né? A gente está acostumado com o grupo, com a reunião, o culto no lar, só vai para o culto, e é bom, é joia, é bênção, e fica naquilo. Não, o grupo familiar é mais. Durante a semana eu estou trabalhando em prol do grupo familiar, né? Porque não é só a reunião, só o culto, o momento do encontro lá na casa. É durante a semana, né? Durante a semana eu estou orando, durante a semana eu estou convidando as pessoas, durante a semana eu estou me preocupando com meu irmão, com a minha irmã, né? Mandando uma mensagem. Então, tem essa vida, né? Essa vida. E nós já começamos a fazer isso agora, no grande grupo aqui, para quando chegar no grupo pequeno, a gente já esteja já bem acostumado com essa atividade, né? Com esse hábito. A gente tem que criar o hábito. Quantas pessoas aqui, que nós temos aqui, 14 pessoas aqui, quantas pessoas aqui podem ser líderes do grupo familiar? Se você pode ser um líder, quantas pessoas poderiam ser líderes do grupo familiar aqui hoje? Do pessoal que nós temos aqui hoje, para vocês terem uma ideia, eu acredito que nós temos pelo menos umas 6 ou 7 pessoas que podem ser líderes no grupo familiar. Mas como assim, pastor? Ser líder do grupo familiar é muito difícil, é muito complicado. Quem sou eu? Mas nós vamos ver o que faz um líder de um grupo familiar. Para você vai entender que pelo menos 6 ou 7 pessoas aqui, eu contei aqui, fui analisando, eu pensei, acho que pode. Primeiro, o que faz um líder no grupo familiar? Ele dirige a reunião. Esse dirigir a reunião, né? O que tem a reunião? Lembra dos 4 E's? A gente vai fazer os 4 E's na reunião. Tem o momento do encontro, o líder vai motivar as pessoas a, né, se cumprimentarem, estarem juntos, ter esse momento de oração. Vamos fazer as duplas agora para a gente orar, compartilhar, né? E aí, outra coisa que dos 4 pontos aí, momento do louvor, né? Mas eu não sei cantar. Não tem problema, tem alguém lá que sabe puxar um cântico, você vai... Fulano, puxa para nós aí, esse corinho aí, para nós cantar. Bom, cantou 1 ou 2 músicas, né? E aí depois vem a edificação. Ele vai pregar? Não, ele não vai pregar, ele vai... Vocês lembram do texto que o pastor pregou domingo à noite? Lembro. Eu lembro. Então tá, vamos ler lá, então vamos embora, vamos ler lá. Foi tal texto, Apocalipse tal. Então, quem lembra da mensagem, do ponto da mensagem? Você lembra? Você vai facilitar o compartilhamento, as pessoas poderem compartilhar, né? Um compartilha, outro compartilha, né? E é claro que você precisa estar mais a saber né, do que foi pregado, para que você vai conduzindo, né? Às vezes você vai falar mais, às vezes você vai falar menos, depende da participação também do grupo, né? E fazendo aplicação. O que isso tem a ver com a nossa vida? O que nós vamos viver para a nossa vida
Isso que nós aprendemos, né? Você consegue? Quantos de nós aqui conseguimos fazer isso? Não é? Eu gostei, tem gente assim, balançando a cabecinha assim, eu falei, muito bem, eu acho que... né? E aí, a evangelização, motivar também. Gente, nós vamos convidar as pessoas, não se esqueça disso, de trazer pessoas, convidar pessoas, né? Então, reunião, dirige a reunião do líder, o líder faz dirige a reunião do grupo familiar. Outra coisa fundamental também que o líder faz, prepara um outro líder, vai treinando um outro líder, não pode ser um líder sozinho, tem que ser pelo menos 2 no grupo familiar, 2, que um vai fazendo, o outro vai vendo como que se faz, o outro vai, e o outro às vezes vai ser colocado também para dirigir uma parte da reunião, às vezes uma reunião, o outro só assistindo e vendo como que aquilo está fazendo. Então, vai se preparando, né? Vai preparando. Então, se nós temos aqui 6, 7 pessoas que têm condições de ser líderes no grupo, então nós teríamos então aqui uns 3 grupos, né? Seria 3 grupos, porque cada grupo tem que ter pelo menos 2 líderes, né? Um líder e o líder auxiliar para estar ali. Então, esse treinamento é fundamental. Não adianta um grupo ter 50 pessoas e não ter um líder ou ter só um líder. Não adianta. Não resolve. Agora, um grupo bom, ele pode ter às vezes 10 pessoas, mas se ele tiver ali 5 líderes, é um grupo, tem potencial para crescer. É ótimo, excelente, né? Então, não é a quantidade de pessoas apenas, a quantidade de líderes. Quantidade de líderes e líderes em potencial. Treinamento. Tá pegando aí o que faz o líder do grupo familiar? Primeira coisa, então, o que ele faz? Dirige a reunião, né? E nesse dirigir a reunião, ele vai fazer tudo? Não. Um vai participar com louvor, outro vai participar, né, interagindo ali na oração. Todos vão, ele vai ser um facilitador da reunião, né? Vai conduzindo, né? É tipo o técnico de futebol, né? Ou o capitão, né, do time, né? Ele não faz a coisa sozinho acontecer, né? Então, os outros vão participando juntos, né? Segundo, sobre o que faz o líder no grupo familiar, ele vai treinar o quê? Treinar uma outra pessoa, um outro líder, né? Junto com ele, né? Esse a gente tem que aprender igual a gente está aprendendo os 4 E's, né? Para não esquecer, né? E terceiro, o que faz um líder do grupo familiar? Ele vai, durante a semana, ter contatos, né? Tipo um pequeno pastoreio, né? Ele vai fazer contatos, por exemplo, alguém não veio na reunião. Ele entra em contato ou passa para alguém, para o líder, para outros fazerem, lembrar, né? Já vai ter um grupo vai ter um grupo do grupo familiar, né? Fulano não veio. Então, fulano, você pode entrar em contato com, né? Já fica para entrar em contato com aquela pessoa, saber se está doente, o que aconteceu, o que foi. Então, tá vendo que o grupo familiar funciona não só na reunião, mas durante a semana, né?
é a vida, né? É vivendo assim. Então, esse facilitar também esse juntos, né? E assim a gente vai cuidando uns dos outros e buscando outros, cuidando uns dos outros, buscando outros, cuidando uns dos outros e buscando outros. Não ficar, por exemplo, na nossa própria reunião de oração aqui de duplas, né? Se fosse só para o pastor orar com todo mundo, ficaria bem mais complicado. Um ora, depois ora, fazer as perguntas de cada um, né? Os pedidos de oração de cada um, e aí o pastor ora com cada um e você vai... Agora, como facilitou e foi bom você orar com o seu irmão. É muito melhor, né? A gente ouvir e também compartilhar os nossos pedidos de oração. Então, entender que nós podemos, né? E não só ficar ali dependente, né? Que o outro venha, o pastor ou o presbítero, que é importante também, a oração dos outros, né? E esse pastoreio, esse cuidado uns com os outros, né? Amém? Pegou aí? Eu queria que nós abríssemos agora lá, terminar aqui com a mensagem abençoadora também para as nossas vidas, Mateus 5. Vamos dizer que essa parte aqui que nós estamos compartilhando é mais técnica, né? Não tanto o ensino doutrinário, né? Mas então, queria também agora no final compartilhar um pouco aqui, relembrando esse texto de Mateus 5, que nós já tivemos na escola dominical só falando sobre as bem-aventuranças e a função do crente no mundo, né? O caráter do crente e a função do crente. Mateus 5, de 1 até o 16. Todo mundo achou? Mateus 5, de 1 a 16. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse. Aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo dizerem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Amém. Nas bem-aventuranças, grava aí no seu coração. Nós temos a nossa identidade, o caráter do cristão. Você quer saber se você é verdadeiramente convertido? Veja se essas qualidades e essas promessas estão na sua vida. O que é bem-aventurado? Feliz. E não é qualquer felicidade.
Quantas vezes Jesus está te chamando de bem-aventurado? Só nesse texto aqui? Mais uma. 9. Mas são 8 qualidades e 8 promessas, né? Porque tem na última e repete, né? Sobre a 10 e a 11, né? Que é uma só. Então, pelo menos 9 vezes Jesus está dizendo bem-aventurado. Então, mesmo que você às vezes duvide, o mundo te acuse, o diabo te venha tentar, dizendo que você não é, creia na palavra de Jesus. Você é bem-aventurado. É disso que ele está te chamando. Por que eu sou tão abençoado assim? Por quê? Porque ele me deu a qualidade de humilde de espírito, me deu o choro do quebrantamento pelos meus pecados, me fez manso, me fez ter fome e sede de justiça, me fez misericordioso, me fez limpo de coração, me fez pacificador, me fez perseguido por causa da justiça. São qualidades, cada uma delas. E não é que um tem um, outro tem outro, não são qualidades naturais, são qualidades espirituais. Não tem nada a ver com coisa natural. Ah, fulano é uma pessoa humilde, ele é mansinho, ele é bom. Não é temperamento, é qualidade espiritual que o Senhor colocou, mesmo qualquer tipo de temperamento, né? Então, e as promessas que acompanham essas qualidades? Os humildes de espírito, e deles é o reino dos céus. Os que choram por causa dos seus pecados e pelos pecados dos outros, deles é o consolo, o consolador de Deus. Os mansos herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça serão fartos, fartura de Deus, fartura espiritual. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Os limpos de coração verão a Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E os perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Repete novamente a primeira, deles é o reino dos céus, né? Então, está conseguindo pegar aí? Alguma pergunta? Pode perguntar. Qualidades e promessas que Deus imprimiu na sua alma. Cada discípulo de Senhor Jesus Cristo tem essas qualidades, essas promessas, né? E Deus vai dando a graça para nós desenvolvê-las, né? Humildade de espírito aqui também, como cada uma delas, não está falando de humildade de uma pessoa, coisa física, a pobreza física, não está falando disso, está falando aquele que reconhece, que sabe que não é nada, não tem nada e depende inteiramente da graça e da misericórdia de Deus. E isso é humilde espírito. Porque eu tenho o contraste também aqui de cada uma dessas qualidades. O humilde espírito, ele não é orgulhoso de achar que vai chegar ao céu através de suas próprias boas obras ou porque ele é gente boa, não. Ele realmente reconhece que é um pecador. O que chora, ele chora por causa dos seus pecados. Ele não está vivendo na falsa alegria do mundo, no pecado. O manso, ele é gentil e é para o mundo, né? Para o mundo, felizes são os orgulhosos, os cheios de si, de autoconfiança. Felizes são aqueles que estão rindo aí, vivendo uma vida de qualquer maneira. Felizes são aqueles que são os fortões, os valentões, mas para Jesus é o contrário. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Não está falando de justiça com as próprias mãos, está falando de justiça de ter fome e sede de Deus, de ser justo, de ser uma pessoa que teme a Deus, que tem o temor de Deus. E Deus dá a fartura que o Senhor é quem nos santifica, né? E assim, cada uma dessas qualidades Deus imprimiu na nossa alma, nos dando esse caráter. E aí, depois do caráter, vem a função do crente no mundo, que é os versículos de 13 a 16.
Qual que é a nossa função? Tem duas, né? Sal e luz. Sal da terra e luz do mundo. Para que serve o sal? Principal objetivo do sal, se não tem geladeira. Qual que é? Conservar. Né? Naquela época não tinha geladeira. Se não colocasse sal, ia perder, né? Então a igreja está no mundo e o sal tem essa função aí de preservação, de não deixar que o mundo apodreça no pecado. E o sal muitas vezes incomoda, né? Porque denuncia o pecado. Não é de acordo com o pecado, com aqueles que querem viver desagradando a Deus. Mas é necessário. Ai do mundo se não fosse a igreja sendo sal. Mas tem um problema, né? Se perder o sabor, se misturar aí com o mundo pecador, ele não está nem aí, se mistura com o pecado, se perder o sabor, para nada, mas presta se não ser lançado e ser pisado pelos homens, né? Então, quando a gente reclama dos governantes, dos políticos, do mundo, né, que a coisa está feia, a gente tem que olhar para nós também, mas eu é que tenho que salgar, o mundo não tem sal, eu é que tenho que ser sal, né? E aí o sal tem que estar em todos os lugares da sociedade, todos, inclusive na política. Tem pessoas que falam, não, o crente não pode se envolver com política, não pode se envolver com politicagem, mas nós devemos estar em todos os segmentos da sociedade sendo sal e luz. E qual que é a função da luz? Fazer as trevas correr, né? Porque aonde há luz, não tem lugar para trevas, né? Então, e como que a gente vai brilhar? Debaixo daqui do banco? Debaixo da mesa? Colocar a luz? Por que a lâmpada está colocada aqui e não aqui? Hã? Por quê? Seria meio doideira colocar a lâmpada bem aqui, né? Colocar a lâmpada aqui. É isso que a gente está falando, debaixo do alqueire. Não tem sentido isso. Por isso que Jesus dá esse contraste tão forte, para gente, nós não podemos colocar a nossa luz debaixo, esconder a nossa luz. A luz tem que brilhar e tem que colocar lugar onde ela vai brilhar. Sua luz está brilhando? O que diz o versículo? Quinta-feira nós falamos disso, né? Como que a luz brilha? Através das boas obras, né? Vamos ler o verso 16, todo mundo junto? Assim brilha a vossa... Vamos lá? 16, todo mundo junto. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Amém. Então os homens vão ver as suas obras boas de mudança de vida e vão glorificar a Deus. Amém? Então, que sejamos sal da terra e luz do mundo, vivendo o caráter das bem-aventuranças. O que você vai fazer durante a semana? Colocar esse texto em oração. Ore as bem-aventuranças. Coloque a Deus, eu me dê a graça de ser mais humilde, coração quebrantado diante do Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa os pecados de fulano e de Beltrano e da igreja. Senhor, me ensine a ser manso, a ser gentil, em nome de Jesus, ainda começar dentro da minha própria casa, me dá mais fome e sede da Tua palavra, de buscar ao Senhor, de estar congregando, de ser justo, de temer ao Senhor, me ensina a ser misericordioso, me ensina a ser limpo de coração, perdoa os meus pecados, limpa o meu coração de todo pecado. Ore o Salmo 139, versículo 23 e 24, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, prove e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, me ensina a ser pacificador, a levar a Tua paz. Me ensine, Senhor,
a viver diante nessa sociedade, mesmo sendo perseguido, ser sal da terra e luz do mundo. E, de fato, a perseguição ao cristão faz parte da vida cristã, viu? As pessoas vão te criticar, mas faz parte. Porque se não criticar, se a gente está igual aos outros, então alguma coisa está errada, aí está errado. O cristão, ele é perseguido. É uma marca. E ele é feliz por isso. Não é porque ele é masoquista, ele é feliz porque... não é nesse sentido, no sentido de que, de fato, ele está agradando a Deus. E por isso, o mundo, né, as pessoas que não querem agradar a Deus, têm raiva só de ver você seguindo, né, a Deus, eles já se sentem incomodados. Por isso, bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, né, porque quer viver em comunhão com Deus, em justiça, em santidade, e isso incomoda aqueles que não estão vivendo no pecado, né? Não estão vivendo de acordo com a vontade de Deus. Então tem perseguição no trabalho, na família, umas maiores, outras perseguições menores, mas todo cristão, se é realmente cristão, ele vai sofrer perseguição, né? Mas que Deus nos dê a graça de amar o nosso próximo, né? Orar pelos nossos inimigos e amá-los. Amém? E o que mais que você vai fazer durante a semana, além de orar esse texto? Você vai orar pela sua lista de oração, não esqueça. E começa da agora. Qual a criança, qual a pessoa que eu vou trazer domingo que vem? Né? Amém? Bora orar então? Obrigado, meu Deus, pela tua palavra, por podermos, ó Deus, crescermos na comunhão com o Senhor, na comunhão com os irmãos. Nos ajude, ó Senhor, assim estarmos crescendo cada dia mais. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que aqui hoje vieram. Ó Deus, e pedimos pela vida dos faltosos, que o Senhor venha quebrantar o coração de cada um, pelos enfermos também, que o Senhor derrame da tua graça sobre cada coração. Te peço, Deus, pela vida do Heitor, da Helena, ó Deus, e o Túlio e toda a família. Ó Pai, o Senhor tem de misericórdia também, que o Senhor nos ajude a trazer crianças, pessoas à igreja, Pai. Em nome de Jesus, compartilhar e sermos uma bênção, ó Deus, para a Tua glória. Nos ensine a ser sal da terra e luz do mundo, vivendo as bem-aventuranças, esse caráter que o Senhor nos deu. Ó Deus, nós assim pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.